Dando início às aulas de dispositivos de proteção, mostrarei para vocês o que é, como funciona, como instalar e como dimensionar corretamente os disjuntores. O disjuntor é um dispositivo de proteção que atua em situações de sobrecorrente, sejam elas por sobrecarga ou curto-circuito, e seu uso é obrigatório conforme item 5.3 da NBR 5410, que trata da proteção contra sobrecorrentes. No subitem 5311, os condutores vivos devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de seccionamento automático contra sobrecarga e contra curtos-circuitos. Já no item 5313, diz que os dispositivos previstos no item acima destinam-se a interromper sobrecorrentes antes que elas se tornem perigosas devido aos seus efeitos térmicos e mecânicos, ou resultem em uma ação de elevação de temperatura prejudicial à isolação, às conexões, às terminações e à circunvizinhança dos condutores. Nota importante: a proteção dos condutores realizada de acordo com essa seção não garante necessariamente a proteção dos equipamentos ligados a esses condutores. Ou seja, pessoal, a função principal do disjuntor é proteger os condutores e não os equipamentos. Os equipamentos são protegidos por outro dispositivo, o DPS, mas vocês verão isso na próxima aula. Ok, mas antes de tudo, o que seria sobrecarga e curto-circuito? Sobrecarga é o momento que um circuito elétrico tem excesso de demanda de carga, ou seja, sua capacidade normal é excedida. Vejam esse exemplo de um forno ligado em um circuito de tomada onde os cabos são de 2,5, que conduz aproximadamente 20 amperes, e a corrente nominal do disjuntor é de 16 amperes. Acima disso, ele atua desligando o circuito. Esse forno consome 14 amperes. Até esse momento tudo bem, o forno consome menos corrente do que a capacidade máxima do cabo e do disjuntor. Mas aí você decide ligar um micro-ondas, que consome 10 amperes na outra tomada. 14 mais 10 é igual a 24 amperes no total. Logo, excedemos a capacidade tanto do cabo quanto do disjuntor, e após alguns segundos o disjuntor vai atuar por sobrecarga. Já um curto-circuito ocorre quando há um contato direto entre os condutores energizados, seja fase neutro ou fase-fase. Esse contato também pode ocorrer por meio de materiais com resistência ohmica desprezível, como os metais, por exemplo. Por ter resistência muito baixa, na casa dos miliohms, a corrente tem valores muito altos e ocorre de forma instantânea, causando o faiscamento e o derretimento dos condutores. A forma de ligação é simples, o disjuntor é ligado em série com o circuito, ou seja, a corrente tem que passar por ele. Porém, ele protege somente a fase. Apesar do neutro ser um condutor vivo, como vocês viram na segunda aula, ele tem o valor zerado. Então não precisa passar pela proteção do disjuntor. O cuidado maior que vocês devem tomar é no momento de fixação do cabo no borne do disjuntor. Tem que garantir um bom aperto. A conexão não pode ficar folgada, conforme mencionei na aula sobre emendas elétricas. Conexão folgada gera mau contato e o mau contato gera aquecimento. Então não adianta nada de mencionar bem o condutor e o disjuntor e não fixar o cabo direito. Existem dois tipos de disjuntores para instalações residenciais. Primeiro, o tipo DIN, que é esse na cor cinza claro. Ele tem componentes internos que atuam individualmente, um contra sobrecarga, que é uma chapa bimetálica, e o outro contra curto-circuito, que é uma bobina. Já já explico sobre isso. E o outro é o do tipo NEMA, que é esse preto, que tem atuação contra sobrecarga e curto-circuito usando apenas o elemento bimetálico e mais nada. O tipo NEMA está cada vez mais em desuso, justamente por ser menos eficiente do que o do tipo DIN, que sim, tem resposta mais rápida do que a do NEMA. Somado a isso, o NEMA é mais caro e, por ser maior, ocupa mais espaço no quadro. Ainda se encontra disjuntores NEMA em casas e medidores antigos, mas atualmente o tipo DIN é o mais usado sem dúvida. Vamos entender basicamente o funcionamento do disjuntor do tipo DIN, que será usado nas nossas aulas práticas. Internamente, ele é desse jeito. Os dois componentes que nos interessam são esses, a chapa bimetálica e a bobina. Primeiro vamos ver o funcionamento da chapa bimetálica. Ao ligar o disjuntor, esse é o caminho da corrente. Se ocorrer uma sobrecarga, ou seja, se a corrente passar da capacidade do disjuntor, essa chapa bimetálica vai esquentar e se curvar até atuar no sistema de gatilho de desarme do disjuntor.
desligando o circuito. Pela chapa ser bimetálica, ela é feita de dois metais de composição diferentes, e eles irão dilatar de forma diferente na presença do calor. Vejam esse experimento simples. De um lado, uma fita de papel e colado nela uma folha de papel alumínio. Se eu aquecer os dois, esses materiais juntos tendem a se curvar, porque o alumínio vai dilatar e o papel praticamente não dilata na presença do calor. E como você viu na primeira aula, a corrente elétrica gera colisões de elétrons nos átomos dos materiais, e essas colisões em excesso geram aquecimento, e é esse aquecimento que vai fazer o bimetálico se curvar. Já a bobina, quando existe um curto-circuito, o campo magnético dessa corrente, que como já mencionei é elevadíssima, vai atuar um pistão e desligar o disjuntor. Esse sim ocorre de forma praticamente instantânea, é muito rápido. Além do disjuntor do medidor da concessionária, a instalação dos disjuntores é feita dentro do quadro de distribuição. E além da função de proteção da instalação, ele tem a função de separar cada circuito. Por exemplo, circuito do chuveiro, ar-condicionado, tomada de 20 amperes, tomadas de uso geral, iluminação. Além disso, ele atua na proteção geral e recebe o nome de disjuntor geral. Ao desligar o disjuntor geral, você desliga tudo. Os disjuntores podem ser monopolares, ou seja, usado quando o circuito tem apenas uma fase, bipolar para circuitos com duas fases e tripolar para circuitos com três fases. Uma confusão que vejo muitos fazendo é achar que um disjuntor bipolar de 20 amperes suporta o dobro de um monopolar de 20 amperes. Não, pessoal, os dois suportam a mesma carga, circuitos de no máximo 20 amperes. A diferença é que o bipolar vai proteger duas fases e o monopolar apenas uma fase. Como dimensionar um disjuntor? Vamos recorrer à NBR 5410 para não errarmos e acabarmos subdimensionando ou sobredimensionando esse dispositivo. No item 5341, que trata da coordenação entre condutores e dispositivos de proteção, diz que, para que a proteção dos condutores contra sobrecargas fique assegurada, as características de atuação do dispositivo destinado a provê-la devem ser tais que IB menor ou igual a IN, que é menor ou igual a IZ, onde IB é a corrente de projeto do circuito, ou seja, é a corrente dos equipamentos, IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores, e IN é a capacidade nominal do dispositivo de proteção, que no caso é o disjuntor. Vamos para um exemplo prático que fica mais fácil de entender. Temos um forno de 1.800 watts com tensão de alimentação de 127 volts. Para eu saber qual é a corrente dele, basta dividir 1.800 por 127, e teremos aproximadamente 14 amperes. Essa é a minha corrente de projeto IB. O cabo será de 2,5, que nas condições da nossa instalação suportam 21 amperes. Na aula sobre dimensionamento de cabos, vocês vão entender do que se tratam essas condições. Essa é a capacidade de condução de corrente do condutor IZ. Por fim, a corrente nominal do disjuntor, que ficará entre 14 e 21 amperes. E os valores dos disjuntores monopolares comercializados são 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 e 70 amperes. Vou deixar a aplicação de cada grupo de disjuntor para facilitar sua escolha. Os dois possíveis para a nossa demanda que fica entre 14 e 21 amperes são os disjuntores de 16 e 20 amperes. Vou escolher o de 16. Então, em relação à capacidade de corrente do disjuntor, ele deve ter a corrente igual ou maior do que a do equipamento e igual ou menor do que a corrente máxima suportada pelo cabo. Eu, particularmente, nunca coloco igual, sempre coloco maior do que a corrente do circuito e menor do que a capacidade do cabo. Se seguir essa regra, você não vai ter problema. Um exemplo clássico de problema é o chuveiro. Temos um de 4.600 watts que, em 127 volts, consome 36 amperes na posição inverno, ou seja, na água quente. E esse chuveiro é alimentado por um cabo de 4 milímetros, que suporta em média 32 amperes. E o seu disjuntor é 32 amperes também. No verão, tudo ok. Todos tomam banho na água morna e a água morna consome menos, mais ou menos 20 amperes. E não acontece nada, funciona normalmente. Aí chega o inverno, você tem que colocar na água quente e fica desarmando toda hora.
Aí, para resolver esse problema, você vai lá e substitui esse disjuntor por um de capacidade maior, 40 amperes. E o problema de desarmar acaba, mas esse disjuntor não tem utilidade, pois ele não está protegendo o cabo, que é a principal função do disjuntor. O cabo vai derreter e o disjuntor não vai atuar. Então, o correto seria substituir o cabo também por um de seção maior, de 6 milímetros, por exemplo. Não sei se perceberam, mas tem uma letra B antes do valor de corrente do disjuntor do forno. Os disjuntores do tipo DIN têm curva de atuação, que para instalações residenciais são curva B, C e D. E a escolha da curva depende do equipamento. Os disjuntores de curva B toleram corrente instantânea, ou seja, uma sobrecorrente temporária, principalmente uma corrente que ocorre no momento que liga o equipamento, de 3 a 5 vezes a corrente nominal. O de curva C de 5 a 10 vezes e o de curva D de 10 a 20 vezes. Nesses gráficos simples fica mais fácil de entender. O de curva B é usado para circuitos resistivos, chuveiro, ferro de passar, forno elétrico e tomadas de uso geral. O de curva C é o mais indicado para equipamentos que possuem motor de indução. Os motores de indução, quando começam a funcionar, demandam uma corrente a mais da rede para tirar o motor da inércia. Exemplos: geladeira, batedeira, micro-ondas, máquina de lavar. Já o de curva D é o mais restritivo, seria usado para equipamentos mais industriais, mas que numa reforma podem ser usados, como uma máquina de solda ou um motor de bitoneira, por exemplo. Hoje em dia está bem difícil encontrar o disjuntor de curva B nas lojas de materiais de construção ou lojas de elétrica mesmo. A maioria que a gente encontra é o de curva C. Mas se você tiver algum circuito resistivo e precisar usar o de curva B, o de curva C vai funcionar também, mas o ideal seria usar o de curva B. Observação importante: disjuntores para corrente alternada não têm polaridade, tá, pessoal? Pode ligar a fase tanto por baixo quanto por cima. Muitos gostam de ligar por cima apenas por padronização, mas pode ficar tranquilo que ele vai atuar do mesmo jeito numa sobrecarga ou num curto-circuito. Antes de encerrarmos, vou mostrar na prática a atuação de um disjuntor em um curto-circuito. Peço a vocês que não tentem fazer isso em casa. Eu estou num ambiente controlado, usando os EPIs corretos, e estou fazendo isso apenas em caráter didático. 3, 2, 1, 3, 2. Nas aulas sobre quadros de distribuição, vocês verão esses dispositivos sendo dimensionados e instalados.